Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal. Após o pregão desta sexta-feira, dia 15 de maio, o Ibovespa apresentou alta superior a 1%, praticamente de 1%, 1,04%, conseguindo voltar para cima dos 56.900, que já tinha testado no pregão de ontem, e principalmente fechar acima dos 57 mil pontos. Então o Ibov gera uma sinalização de alta e voltando a apresentar ali uma chance de buscar de novo a região, aumentando a chance de buscar a região de novo de resistência de 58 mil pontos e depois disso uma região de 58.900, mais importante no meu entender do que esse 58.574 montado aqui no pregão do dia 6/5. De imediato está aqui na resistência do G60, olhando ali para o G60 está em cima desse patamar de resistência intermediária. Então seria importante também conseguir passar a trabalhar acima desse patamar aqui em torno de 57.350 a 57.400 pontos. Na semana fechou praticamente estável, mais 0,17%, perdeu a mínima da semana passada, ainda segue com a chance de ter aqui uma correção no tempo ou no preço, no tempo ou nos pontos, né, no movimento lateral, movimento aqui de baixa no gráfico semanal, mas ainda sem apresentar de maneira clara uma correção nos pontos, no preço, um movimento de baixa. Ainda com chance, como eu disse, pelo diário, de ainda buscar um patamar ali de resistência dessa região aqui acima dos 58 mil pontos. Petrobras, PTR4, fechou o pregão com alta de 1,22%. Gerou um sinal negativo no início do pregão, que inclusive acionou a minha venda, que eu já tinha comentado. Não perdeu a mínima da primeira hora de pregão e, pelo contrário, a ação conseguiu vir a fechar no G60 acima da máxima da primeira hora de pregão, do que gerou uma sinalização negativa. Se jogar aqui no gráfico de 15 minutos vai ser possível visualizar um pivô de baixa. Então, ao invés de vir aqui para baixo, o ativo consegue força para vir aqui para cima, inclusive até gerando uma sinalização ainda mais favorável para cima no final do pregão. Apesar do meu stop estava posicionado só em 14,27, eu antecipei a saída em 14,03. Isso proporcionou uma perda na operação de 2,11%, no capital total menos 0,19%. É um ativo que é acima desses R$14, dentro do que já foi falado nas últimas análises, acima desses R$14, sinalizações de alta. Se esse sinal de alta que eu mencionei agora no gráfico intraday, no gráfico de 15 minutos, fosse no início de um pregão ou depois de uma primeira hora de pregão, seria uma possibilidade de day trade na ponta compradora na Petro. Enfim, acima dos R$14, sinalização de alta pelo gráfico de 15 ou 10 minutos, mais para a ponta compradora, no meu entender, em cima de Petro. E abaixo, principalmente, dessa região de 13,75, perdendo essa mínima aqui do pregão de hoje, 13,61, ficaria mais para a ponta vendedora. Vale 5 terminou o dia, só para mencionar na Petro, que a Petro terminou a semana ainda com alta de 3,99%. Até agora ela não perdeu aqui suas últimas mínimas aqui ascendentes no gráfico semanal. Então teria que perder 13,43 para ter uma sinalização um pouco maior de confirmar essa estrela cadente aqui do gráfico semanal, um padrão de reversão dos candles. Vale 5 terminou o dia em queda de 0,5%, não acompanhou o Ibov, gerou um candle aí de indefinição novamente e andando de forma lateral no G60. Na semana foi mal, com queda de 3,89%, confirmou o padrão de reversão em cima das resistências chamado de estrela cadente, assim como da Petro, só que a Petro não confirmou. E a Vale confirmou apresentando essa queda aí na semana de 3,89%. Mas de qualquer forma, pelo gráfico diário, continua dentro de uma tendência de alta. Não dá nem para traçar essa linha de tendência, que teria que traçar duas linhas de tendência aqui. Uma a partir desse ponto e outra, se for pegar aqui, teria perdido essa linha de tendência de alta, o que torna um pouco mais arriscada a compra nesse papel de imediato. Ou seja, se ela abre subindo e supera 18,08, eu não me animaria muito para compra. Mas se ela abre caindo e perde essas duas mínimas aí desses dois últimos pregões e reverte completamente no decorrer do dia, eu me chamaria mais atenção para buscar uma compra nesse papel, a favor ainda da tendência de alta do gráfico diário, apesar dela ter dado sinais de enfraquecimento. Então isso para a próxima semana. Olhando agora os demais ativos,
BBSE3, dentro do que já foi comentado no último pregão, abriu compra aqui, eu recomendo a entrada se superasse R$ 36,80, então compra em R$ 36,81, stop da operação da BBSE3 em R$ 35,98, com risco de 2,25%, e o objetivo da operação ficando em R$ 39,30, uma entrada ainda a favor da tendência de alta desse ativo. A outra foi a STC3, gerando ali uma formação de pivô de alta no G60, entrada nos R$ 18,00, terminou fechando em R$ 17,86, na expectativa de mudança completamente dessa tendência de baixa, que no meu entender ainda vinha apresentando sinais de enfraquecimento. Vamos ver se ela consegue dar início a um movimento de subida também no gráfico semanal, confirmar isso através de uma superação primeiramente dos 18,15 do pregão de hoje, e principalmente dos 18,34. Isso traria uma perspectiva muito favorável para essa operação na ponta compradora. Stop dessa entrada em 17,49, com um risco de 2,83% e objetivo em R$ 19,53. MRV3 fechou o pregão muito bem, depois de já tinha passado uma compra nesse papel no decorrer da semana. Se ela superasse 8,11, que foi nesse pregão aqui, no pregão que ela abriu com gap acima da região dos R$ 8,00, mas não conseguiu dar sequência à subida, fez o contrário, foi lá para baixo. E hoje ela conseguiu fechar acima desses 8,11. Então, como essa aqui era toda uma região de resistência que ela não vinha conseguindo superar, ficaria atento na próxima semana. Se ela vier a testar essa região dos R$ 8,00 como suporte, buscaria alguma compra nessa ação, ficaria de olho no intraday para uma compra aí no decorrer da próxima semana. BVMF3 fechou o pregão também bem, com alta de 2,16%, perdeu um pouquinho de força ali, deixando uma sombra superior, mas de qualquer forma iniciou um movimento de alta. Se olharmos para a ação, o fundo é descendente, não está em tendência de alta, mas o fato principal é que a ação não ganhou força para aqui para baixo, fechou mal, esse candle não acelerou para baixo, conseguiu foi fechar acima novamente da zona de antigo fundo, então é um ponto favorável no meu entender em cima dessa ação. E olhando ali para o G60, se gerar aqui um fundo, abre caindo e gera um fundo ascendente no G60 ou até mesmo um pivô de alta, seria uma das alternativas de compra também na próxima semana, trabalhando com stop mais curto pelo G60 na BVMF3. Natura, continuo atento mais para a ponta compradora, por mais que ela tenha superado ali na abertura de um pregão as máximas ali dos pregões anteriores, não me animei muito para a entrada porque abriu e não conseguiu dar sequência, mas continuo olhando o papel para a próxima semana, pensando mais na ponta compradora e arriscando um pouco mais até mesmo na Usin 5. Não, assim como eu comentei na Vale, a Usin 5 nessa semana anulou a tendência dela de alta no gráfico diário, mas assim como a Vale, se ela não romper de imediato, logo no início do pregão, 5,64, se ela fizer o contrário, perde essas duas mínimas e gera algum sinal contrário a essa perda, aí eu me animaria mais para a compra, encaixaria mais para mim uma entrada com o stop mais curto possível em cima de Usin 5, até mesmo da Vale. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.